que estão na educação infantil são professores que estão há muitos anos trabalhando na educação infantil, né? Então eu perguntei para os professores, ao longo da sua trajetória, né, como professora, como professor, como coordenador pedagógico, como gestor, quais têm sido as maiores demandas das famílias em relação à escola de educação infantil, né? Essa foi a primeira pergunta, né? Quais são as demandas das famílias? E perguntei para as famílias, do ponto de vista de vocês, que são pais, mães, familiares das crianças, quais são as demandas de vocês em relação à escola de educação infantil? E depois eu perguntei, fiz uma outra pergunta, que era o seguinte. Perguntei para os professores e perguntei para os pais, para as famílias. Para os professores, perguntei, me diga uma coisa, o que é que vocês entendem que para os pais a escola de educação infantil sabe fazer ou faz melhor, né? Ou está mais equipada, mais preparada para fazer do que os pais? E eu perguntei para os pais a mesma coisa. O que é que vocês, sendo pais das crianças, consideram que a educação infantil faz e que vocês não fazem em casa? Ou porque não sabem, ou porque, por algum motivo, não se sentem preparados, não se sentem, enfim, à vontade para fazer, né? O que vocês acham que a escola de educação infantil pode fazer ou faz melhor que vocês, né? E que por isso vocês contam com a escola, né? Então foi curioso porque as respostas, na medida em que iam chegando, elas iam me ajudando a entender o que eu tinha escrito já sobre naquele texto que eu postei no Facebook e que ele correu para outras redes sociais. E eu fiz essas duas perguntas porque eu quero que a nossa conversa hoje ela tenha como fio condutor uma questão que, para nós brasileiros, está dada pela legislação, inclusive. A gente tem uma lei de diretrizes e bases de 1996 que vai dizer, entre outras coisas, que a educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica nesse país, a segunda etapa são os anos iniciais do ensino fundamental, e vai dizer que os cuidados e a educação das crianças elas estão sob responsabilidade das famílias, da escola e da comunidade. Ela é um dever do Estado, né? Amparar as famílias nesse sentido, via escolas, por exemplo, mas elas são responsabilidade da família, da escola e da comunidade. Então, quando eu fiz essas duas perguntas, eu fiquei pensando como é que as famílias estavam na pandemia, dentro de casa com os seus filhos, né, lidando com essas questões da legislação, por exemplo, né? Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou uma família, eu tenho meus filhos agora o tempo todo dentro de casa e eu também estou o tempo todo dentro de casa, né? O que eu, como pai e mãe, faço em casa, né, nesse período que eu não vinha fazendo antes, quando eu trabalhava, né? Normalmente, no Brasil, na escola pública, as crianças que estão em escola pública estão, em geral, em período integral, é porque os pais estão trabalhando em período integral também, né? Então, pelas respostas que eu fui tendo e pelo texto que eu já tinha escrito, eu fui entendendo essas coisas de um outro jeito também. Então, por exemplo, os pais dizem o seguinte, eles precisam muito da escola, né? Os pais e os professores dizem, o que os pais mais esperam de uma escola de educação infantil é que ela seja segura, né? Que eles querem ter a certeza que eles vão entregar os seus filhos de manhã na escola e ao retirá-los no final do dia, ao buscá-los no final do dia, eles vão estar inteiros, eles vão estar vivos, eles vão estar sem machucados, eles vão estar alegres, eles vão estar contentes, eles vão estar, né, eles vão ser muito bem cuidados, né? Então, isso é muito curioso porque
essa guarda e essa segurança pela saúde, pela integridade física, é a primeira questão que se coloca, né? Bom, se essas crianças estão em casa e não vão para a escola, né, a gente fica pensando, a gente espera que elas também estejam bem cuidadas e que elas também estejam em segurança em casa. Ainda que a gente saiba que no Brasil, infelizmente, a gente tem uma realidade, né, de que muitas crianças são abusadas pelos seus familiares, né? Às vezes a casa delas é um lugar nem um pouco seguro, né? E a escola representa um lugar, uma alternativa de segurança para essas crianças, porque às vezes a casa não é o lugar mais seguro, né? É um lugar de muita vulnerabilidade, a casa onde a criança vive, né? Os pais também dizem que as crianças estarem num lugar limpo e organizado também é fundamental, né? Para aprender, inclusive, que as coisas têm que ser limpas, que as coisas têm que ser organizadas, que não podem ser de qualquer jeito, né? E também eles vão dizer que a escola ajuda muito as crianças a estruturarem uma rotina, coisa que nem sempre em casa eles conseguem, né? Então, as crianças, em geral, passam um pequeno tempo, né, das 24 horas do dia em casa, tem uma rotina muito restrita em casa, que é quando os pais, enfim, chegam em casa com as crianças do trabalho, e nos finais de semana. E, normalmente, nos finais de semana, a rotina é absolutamente alguma coisa fora da rotina, né? Ela é uma exceção na rotina, os finais de semana, porque os pais estão cansados, enfim, né? Passaram uma semana inteira numa rotina muito estruturada e não então, relaxam, deixam que a rotina do final de semana seja alguma coisa absolutamente de qualquer jeito, entre aspas, digamos assim. Muito diferente do que as crianças conhecem como rotina na escola. Bom, então a gente imagina essas famílias com essas crianças 24 horas dentro de casa, 2 meses, 3 meses, né? Como será que está a rotina dessas crianças e dessas famílias em casa? Então, quando eu digo que não dá para transferir a escola para casa, né, é porque eu digo que tem coisas que a escola faz e que a família não quer fazer, nem é da alçada da família fazer. Mas, por exemplo, segurança, limpeza, organização e rotina, isso existe em casa e isso existe na escola, né? Então, só para a gente entender o que é das famílias e o que é da escola e o que é dos dois. Por quê? Porque a LDB vai lembrar, a educação e os cuidados das crianças é alguma coisa que é compartilhada, não é transferida, não é delegada. Uma família, quando leva os seus filhos para a escola, não delega à escola, né, a questão relativa aos cuidados, à segurança, à organização, à limpeza e à rotina. Ela está compartilhando um trabalho. Para isso, família e escola conversam. Nas reuniões, informalmente, por recados, né? Por N instrumentos de comunicação. Então, eu estou tentando só construir um raciocínio no sentido de dizer onde é que entra a especificidade da educação infantil, que não se pode transferir para a escola, e aquilo que é tanto da família quanto da escola. Então, por exemplo, os pais dizem, eu quero muito que os meus filhos vão para a escola, porque lá tem outras crianças para brincar. Lá eles vão estar entrando, vão conhecer outras crianças, vão conhecer outros adultos, vão desenvolver relações de amizade, vão estreitar vínculos. E com tudo isso vem o quê? Vem os conflitos, vem as brigas, vem as maneiras de resolver os conflitos, vem a espera, vem as divergências de ponto de vista, vem as preferências, vem a montagem de subgrupos, vem uma porção de coisas nesse sentido. Isso é fundamental. E aqui em casa, com as famílias pequenas, com um filho só, 2 filhos em geral, entendeu, né?
em grandes prédios, com muitos apartamentos, com a questão toda da insegurança que no Brasil a gente vive, né? Ou nas zonas ainda mais afastadas da cidade, mais vulneráveis, onde moram as classes mais populares, que as crianças moram em vilas, que moram em casas, a rua sempre é um lugar muito perigoso. Então, as crianças podem correr, gritar, subir, descer, brincar umas com as outras na escola, no espaço da escola. Então, é fundamental que elas vão para a escola também para esse tipo de coisa. E em casa, elas vão continuar isoladas não só, né, espacialmente, mas como isoladas desses vínculos todos também, né? É curioso porque tem uma questão que as crianças vão para a escola também para brincar com os brinquedos da escola, com os brinquedos que puderem levar de casa, mas poder brincar com outras crianças e poder brincar com os adultos, né? E a gente ouve muito, muito os pais dizerem que não estão conseguindo brincar com as crianças, que não sabem brincar com as crianças, né? E que isso está ficando... Se eles soubessem brincar, se eles soubessem entrar na brincadeira com as crianças, isso já seria uma grande coisa, né? E eles não conseguem. Então, eles admiram muito os professores adultos que sabem brincar com crianças, né? Que se divertem brincando com as crianças, né? Que isso faz sentido para esses adultos e tal. A mesma coisa eles dizem, e aí começa a entrar toda uma demanda de dizer, por exemplo, eu conto muito que a escola de educação infantil conte histórias para os meus filhos, porque eu não sou um bom leitor. Eu não consigo contar história. E eu acho que criança pequena precisa ouvir história. E eu não consigo. Então, quando eu mando para a escola de educação infantil, eu estou contando que lá vai ter alguém que conte histórias para elas. Eles dizem também, olha, eu gosto muito de música, mas eu gosto de música que toca no rádio, entendeu? Né? E eu sei que tem muita música que criança podia aprender, né? E que eu não sei. E que se for para a escola, eu sei que vai aprender. Né? Eu sei, na minha casa a gente quase nunca dança, né? Ouve música, mas às vezes canta e quase nunca dança. E eu acho que se for para a escola, vai poder dançar com outras crianças, sozinho, com a professora, né? Qualquer tipo de música, música ensaiada, com coreografia, dançar de uma maneira de livre expressão, entendeu? Né? A escola garante isso, na minha casa não tem. Né? E é muito curioso porque tem essas coisas todas, a gente vai pensando, nossa, o que é que tem na casa de uma criança? O que é que esses adultos fazem com os seus filhos no tempo que estão com elas? Que não brincam, que não contam história, que não cantam, que não dançam. Isso é da família. Isso não é exclusividade da escola. Então, a pandemia ela tem me ajudado a entender o vazio das relações entre pais e filhos nas suas casas. E o quanto eles demandam que a escola preencha esse vazio. E aí eu acho que entra um trabalho muito grande da escola, que é ajudar os pais a começarem a brincar, a começarem a contar história, a se experimentarem um pouco nisso, para não ficar só por conta da escola suprir essa demanda que é tão importante para as crianças. Né? A gente sabe que depois que elas vão para o ensino fundamental, essas questões desaparecem quase que por completo. Porque quase tudo que a gente faz na educação infantil, como uma grande brincadeira, como uma grande diversão, como alguma coisa absolutamente lúdica, porque a ludicidade ela é fundamental para a autoconstituição de um ser humano, tudo isso vira tarefa nos anos iniciais do ensino fundamental. Tudo isso vale nota nos anos iniciais do ensino fundamental. Tudo isso se transforma, vira produto, vira medida, vira conceito, né? E isso é muito triste. Isso é muito triste, né? Então, assim,
parece que os pais acabam lidando com os filhos em casa de uma maneira que eles lidam com o próprio trabalho. E parece que então eles não conseguem incorporar ou fundar ou garantir em casa um lúdico fundamental na vida de todo ser humano de qualquer idade. Essa ludicidade que eu estou falando, ela precisa existir na vida dos seres humanos de qualquer idade. Então a gente fica se perguntando a que distância esses pais estão da ludicidade na própria vida deles. Então, quando falta no adulto, falta na criança também. Quando tem no adulto, ele consegue garantir isso para as crianças também. Então, a gente começa a ficar pensando que essas rotinas de finais de semana ou de noite com as crianças em casa, elas são absolutamente burocráticas para poder todo mundo estar íntegro, entender e acordar para o dia seguinte e começar tudo de novo. Então, essa é uma questão que para mim, ela vai ficando muito em evidência no sentido de dizer que, apesar da lei dizer que é uma responsabilidade compartilhada, da educação e dos cuidados com as crianças pela família, pela escola e pela comunidade, o que a gente tem vivido ainda não é um compartilhamento, mas é uma transferência dessas responsabilidades da família em relação à escola. Porque o pânico que grande parte dessas famílias está vivendo com as crianças na escola tem a ver com questões básicas que já deviam estar acontecendo nas famílias, independente da pandemia. Que é brincar, cantar, dançar, contar história, preparar comida junto, arrumar a mesa junto, tirar a mesa junto, lavar a louça, fazer acordo, combinado, lidar com limites. Uma das coisas que mais aparece é, olha, as crianças passam o dia inteiro na escola, a gente passa o dia inteiro no trabalho. A gente não quer de noite ficar bravo com elas. A gente não quer gastar o pouco tempo que a gente tem de noite para ficar dizendo, não é assim, faça aquilo outro, não de jeito nenhum. Então, assim, para não ouvir choro, para não ter estresse, entendeu? A gente não brinca com as crianças, a gente não conta história, a gente não canta, mas a gente também não briga, a gente também não dá limite. Então, se produz um distanciamento que agora não tem como fugir dele, porque está todo mundo dentro de casa, entendeu? 24 horas por dia, e grande parte desses pais está trabalhando em casa ainda por cima. Então é complicado, fazer o próprio trabalho e ainda administrar a educação dos filhos em tempo integral. Então, Miguel, eu não sei... Eu tenho o meu roteiro também e eu tenho as suas questões, que são muito desafiadoras para mim. Mas, então, quando eu digo que não dá para reproduzir em casa a escola de educação infantil, eu estou me referindo a coisas que a gente não espera dos pais. Então, por exemplo, eu não posso esperar que os pais entendam de desenvolvimento infantil, de fase oral, fase anal, fase fálica, de período sensório-motor, pré-operatório. Eles não têm que saber disso. Isso é do nosso trabalho. Para isso a gente vai fazer formação. Mas a gente espera que os pais brinquem, cantem, dancem, contem histórias. E isso eles podiam estar fazendo na quarentena. Que eles lidassem com limites, que eles fizessem combinados com as crianças. Então, por exemplo, olha, está todo mundo em casa. Se a gente não fizer alguns acordos, isso aqui vai virar uma bagunça. Então, por exemplo, vamos organizar uma rotina, vamos organizar uns combinados. Quem vai arrumar quarto, brincou, guarda os brinquedos, entendeu? Fez xixi, dá descarga, lava as mãos. Quem vai me ajudar a colocar a mesa, quem vai tirar a mesa. Ou seja, isso a gente faz na escola. Isso a gente faz na escola. Isso dá trabalho. Para fazer em casa, dá trabalho para fazer na escola. Um dos professores com quem eu conversei,
ele dizia, uma das coisas lindas, olha, os pais contam muito com a escola para as crianças se vestirem sozinhas, se limparem sozinhas, comerem bem, né? Comerem de boca fechada, não conversar enquanto está comendo, né? Segurar bem os talheres, aprender a cortar a carne quando forem mais velhos, né? Ouvir enquanto o outro está falando, pedir a vez para falar, né? Só que eles não conseguem em casa organizar um tempo para investir nisso. E isso não se dá de uma noite da noite para o dia. E aqui na Escola de Educação Infantil, a gente tem todo o tempo do mundo para lidar com essas coisas. Isso é conteúdo do nosso trabalho, né? Isso é um conteúdo muito importante para nós. A produção da independência e a produção da autonomia, né? Então, ajudar as crianças a pensar o que é certo, o que é errado, em que contextos, né? Como é que a gente deveria agir? Fulano fez tal coisa. O que vocês pensam do que ele fez? Como é que vocês fariam, né, diferente do jeito como ele fez? Isso os livros de história nos ajudam, isso os conflitos que as crianças se envolvem no dia a dia, né? Quando a gente vai conversar essas questões em roda de conversa sobre o que aconteceu, ou as crianças envolvidas num conflito, isso ajuda as crianças a pensar o que é bom, o que é ruim, o que é uma boa atitude, o que não é, as consequências disso em relação aos outros, né? Por que eu fiz isso, né? Por que eu, né, não fiz outra coisa? Isso tudo leva tempo. E isso tudo, do nosso ponto de vista da educação infantil, é intencional. A gente está ali para isso, entre outras tantas coisas. Só que isso também é de pai e mãe, também é de família, né? Então, a gente isso eles dizem também, respostas a essas perguntas que eu fiz, e isso gera muito conflito entre adulto e criança dentro de casa, entre pai e filho dentro de casa. E eles queriam mais sossegado, que fosse menos tenso, que fosse menos conflituoso. Eu acho que não tem como, né? Mãe, a gente vai ter que viver situações como. Então, e aí é que eu acho que entra um trabalho da escola de acolher essas famílias, dar um colo e orientação para essas famílias em relação a isso que é de pai e mãe. E não a isso que é da escola, porque isso é do currículo, claro que é, né? Mas isso não é de área de conhecimento, não é de língua portuguesa, não é de comunicação e expressão, não é de matemática, não é de ciências sociais, não é de ciências naturais, não é das artes, não é, né? Assim, olha, na minha casa eu moro em apartamento, aqui não tem barro, não tem argila, não tem areia, aqui não tem tinta, não tem pincel, né? Não tem essas coisas. E eu conto que a minha família, que os meus filhos possam se expressar a partir desses materiais, a partir das linguagens que usam esses materiais. Então, aqui em casa, que ótimo, a escola tem isso para ela, escolhe isso para ela e vai suprir essa necessidade e não vai cobrar isso pais, né? Como a gente não vai esperar que os pais tenham conhecimento suficiente para poder ajudar as crianças a número, né? Isso é uma coisa que a gente estuda. Um pai e uma mãe não precisa estudar essas coisas, entendeu? Para isso a gente está à disposição, né? Pode deixar, venha para cá que a gente vai trabalhar com os teus filhos sobre a construção do conceito de número, né? Então, assim, só que o que eu digo, trabalhar o conceito de número é uma coisa que pode esperar. A gente pode viver a quarentena sem trabalhar nada em relação à construção do conceito de número. Mas a gente não pode ficar na quarentena sem rotina, sem limite, sem regra, sem combinado, né? Sem cantar, sem dançar, sem ouvir história, entendeu? Né? Sem montar cabana, sem brincar de casinha, sem brincar de super-heróis, né? Que são essas coisas que as crianças brincam, né? Então, o que a gente pergunta é por que essas coisas que são anteriores à ida de uma criança para a escola estão atrapalhando tanto os pais? Porque isso não é especificidade da escola. A escola só é uma parceira
qualificada para acompanhar os pais nessa divisão, né? Então, essa é uma pergunta que fica na pandemia. A pandemia deixa isso a descoberto. E essa é uma coisa que já acontecia antes da pandemia e do isolamento social, se reforça na pandemia e pode nos ajudar a construir indicadores de como lidar com isso depois que essa pandemia e esse isolamento acabar. Como é que a gente vai lidar com as famílias dessas crianças que nos revelaram tudo isso no período da pandemia? Então, como é que a gente vem lidando agora, durante a pandemia, e como é que a gente pode organizar essas famílias junto com a escola para depois da pandemia, para eles serem pai e mãe de jeitos diferentes do que eles vinham sendo antes da pandemia e que fica muito evidente, né, no desespero de muitos deles durante a pandemia. Só para finalizar, né? Esse grupo de pais que eu estou falando é um grupo significativo, mas a gente tem um grupo muito grande também de pais que diz assim, enfim, a gente está conseguindo brincar com os nossos filhos. Eu não vi a hora, porque final de semana a gente não consegue, porque tem muita coisa para organizar já para o início da semana. E de noite, quando a gente chega em casa, está todo mundo exausto. Então a gente não consegue nem direito brincar, contar história, cantar. É uma correria, né? E tem que botar todo mundo cedo na cama para poder acordar cedo para poder ir para a escola, né? Então agora na pandemia a gente está conseguindo brincar, cantar, contar história, dormir até mais tarde, entendeu, né? Cozinhar juntos, entendeu, né? Então a gente fala, oba, esse grupo de pais está comemorando em parte a pandemia porque está conseguindo enfim ser pai, ser mãe, entendeu, né? E as crianças estão adorando, né? Para muitas crianças você pergunta como é que está a pandemia, né? Tá muito bom. Meu pai e minha mãe estão trabalhando em casa. Eu fico muito com eles. Não tem saudade da escola? Eu tenho um pouquinho. E quando voltar, como é que vai ser? Ah, meu pai e minha mãe vão trabalhar, né? Vai ser bacana? Olha, podia ser menos escola e mais pai e mãe, entendeu? Daqui para frente. As crianças dizem isso. Que a escola podia ser menor e que o tempo em casa com os pais podia ser maior, né? Então, eu acho que esses também são indicadores para a gente ir pensando essas questões antes, durante a pandemia e quando ela terminar, né? Como é que a gente vai encaminhar. Obrigado. Eu acho que eu fico por aqui. E eu fico aguardando um pouco perguntas para a gente poder desenvolver outras questões de repente. Sim, vamos dar a oportunidade às colegas de participar, de fazer questões. Eu achei uma reflexão extraordinária, Gabriel. Muito obrigado por esta partilha. Realmente há aqui tantas questões que se levantam, não é? A diferença entre o partilhar a educação da criança entre a escola e a família e isto que está a acontecer agora que não tem nada a ver com partilha, mas tem a ver com transposição, transferência, não é? Aquilo que se quer fazer da família, aquilo que se quer fazer da educação de infância, ou educação de infantil, como vocês lhe chamam. E houve algo que me chamou muita atenção nas suas palavras, que tem a ver com esta questão do vazio das relações entre pais e crianças em casa. Era algo que ainda não me tinha passado pela cabeça, ou melhor, já me tinha passado pela cabeça, ainda não tinha aprofundado esta relação, esta reflexão. Realmente os pais não estão formatados para terem determinadas, ou para desenvolverem determinadas atividades com as crianças, não estão formados nesse sentido. E então, isto leva-me a crer que realmente há aqui uma diversidade tremenda de oportunidades, não é? Há famílias que veem esta pandemia, este isolamento social, este ficar em casa, como uma oportunidade extraordinária para desenvolver relações, interações, para conhecer profundamente o seu filho. E, por outro lado, há outras famílias que não tiveram oportunidade nenhuma, pelas circunstâncias da vida, pelas circunstâncias laborais, pela falta de sensibilidade para estar com os seus filhos, pela falta de competências para contar histórias, para cantar ou para dançar, e, portanto, não está a ter as mesmas oportunidades e as crianças, se calhar, são infelizes, não é?
E como é que nós lidamos com estas coisas todas, com esta diversidade toda? É algo que temos que refletir todos, não é? Educadores, famílias, políticos, coordenadores e diretores de instituições, pessoas que tenham responsabilidade na educação. É fundamental reinventar não só a educação de infância, não só o trabalho do educador de infância, como também o papel das famílias. Portanto, eu espero que esta pandemia, pelo menos, venha trazer alguma reflexão e venha despoltar a necessidade de pensar sobre quem somos nós, qual é que é o nosso papel enquanto educadores, enquanto pais, enquanto professores, para que as coisas corram melhor, para que as nossas crianças tenham as mesmas oportunidades, para que elas possam aprender e ser felizes verdadeiramente, seja num contexto educativo, seja num contexto familiar. Você sabe que na condição de coordenador pedagógico, eu fui coordenador pedagógico de uma escola, ainda em São Paulo, por 6 anos, e era uma escola particular, era uma escola de classe média, enfim, mas tinha muitos pais de primeiro filho. Era a primeira vez, era o primeiro filho do casal, e era a primeira vez que eles iam ao encontro de uma instituição como a escola para compartilhar essa educação. E eu me lembro que era uma escola muito bacana, que tinha um cuidado com as famílias muito grande, porque entendia que os pais contavam muito conosco para ajudá-los a aprender a ser pais. Eles não sabiam, eles deixavam isso claro. A gente não sabe, né, como lidar com essas questões. Então, é curioso porque eles sabem lidar com as questões de segurança. Eles dão banho, eles dão de comer, né? Todas essas coisas. Mas o trabalho mais das relações, eles não sabem. Então, tinha uma mãe que dizia assim, quando é que ela vai falar? Demora muito para ela falar? Né? Porque eu não sei o que fazer com a minha filha. Ela não fala. Ela não fala. E eu não sei como lidar com ela. Aí a criança começou a falar. Lá pelas tantas, ela dizia assim, quando é que ela não para de falar agora, ela não para de falar, tudo ela pergunta, eu não sei o que fazer com tanta pergunta, entendeu? Né? Então ela era uma mãe completamente atrapalhada, porque ela não sabia o que fazer com a criança, entendeu? Né? Então ela sabia cuidar, e isso é a primeira coisa que eles dizem, né? Que ela seja segura na escola, que ela se alimente, que ela não caia, não se machuque, né? Se ela tiver febre, que eu seja comunicada, né? Enfim, né? Então, isso, um homem e uma mulher, 2 mulheres, 2 homens, enfim, que têm uma criança em casa sob a sua responsabilidade, é o que eles mais sabem fazer. Mas aí começa uma outra parte muito importante, que é das interações, que é da comunicação, né? Que eles começam a se atrapalhar. E a escola é um lugar que pode ajudar muito as famílias nesse sentido. Muito, muito, muito. Né? Então, muitas das famílias pedem ajuda, objetivamente, e outras tantas a gente é que tem que ir atrás para forçar com que eles se aproximem e conversem sobre aquela família com a escola, para a gente poder fazer alguma coisa por eles. Né? Então, eu particularmente considero que uma escola equipada com gestor, com coordenador pedagógico, entendeu? Com coordenador educacional, com professor, a gente pode fazer um trabalho maravilhoso com os pais. Né? Mas, enfim, a gente tem realidades muito distintas nos estados brasileiros, de país para país. Né? Então, por exemplo, a Itália deixa claro para a gente, né, com tudo que a gente está aprendendo com Reggio Emília e outros municípios do norte da Itália, principalmente, que o papel das famílias é fundamental para o sucesso da educação dessas crianças, entendeu? Né? Sem elas, a gente faz muito pouco, pode muito pouco. Né? E no Brasil, por exemplo, a gente tem famílias trabalhadoras, entendeu? Que não conseguem ir às reuniões de pais, porque teriam que faltar do trabalho, e o patrão não libera. Né? E aí começa todo um trabalho
que afasta essas crianças, essas famílias das escolas, entendeu? E a gente fica muito super responsável por elas, entendeu? E tem muita coisa que a gente não pode mesmo fazer. E aí a gente fica com muita pena das crianças, com muito a responsabilidade vai ficando muito grande, entendeu? E a gente não consegue mobilizar os pais o suficiente para poder pegar as coisas junto com a gente, né? Então, tem um descompasso muito grande que sobrecarrega quem está em escola pública, principalmente no Brasil, de ficar muito sozinho na educação das crianças, né? Então, isso é complicado, né? Aqui para a gente, para a nossa realidade, né? Nas escolas particulares, onde tem menor número de crianças, onde os pais podem negociar com seus patrões, quando não são eles mesmos os próprios patrões, entendeu? Né? Os horários para estar com a escola, isso é diferente, né? Isso está melhor. Mas nas escolas públicas, né, é bastante complicado. E isso fica... A pandemia só ajuda a gente a entender que tem um vazio grande mesmo, entendeu? E apontar o quanto a gente já fez e ainda precisa fazer e ter que descobrir outro jeito de mobilizar essas famílias para poder estar mais junto, né? Mas, por exemplo, tem cenas clássicas, Miguel, do tipo a família chega com a criança na escola e diz assim: vê se tu consegue colocar esse casaco nela porque eu não consegui. Eu falei, não sei o que, tarará, mas se eu fosse insistir mais, eu ia ter que bater, ia trazer pelo caminho chorando, entendeu? E o dia já ia estar estragado desde o começo, né? Então, para não acontecer isso, né, e eu não chegar atrasado no trabalho, eu já estou te trazendo aqui, está aqui o casaco, está aqui a criança, vê o que tu pode fazer, né? Então, é curioso porque você entende um pouco o lado dos pais, mas você também diz, olha, enquanto você fizer isso, você vai estar transferindo para a escola uma responsabilidade que é anterior à nossa, que é sua, né? E é curioso porque o pai vira as costas, na hora a criança veste o casaco e vai brincar com as outras crianças, entendeu? Né? A mesma coisa em relação aos brinquedos, né? O pai chega e diz assim, eu não consegui tirar esse brinquedo da mão dele. Eu falei para ele que hoje não é dia de levar brinquedo para a escola, né? Mas não consegui tirar esse brinquedo dele. Para tirar, eu ia ter que dar umas palmadas, entendeu? Ia vir chorando pelo caminho e o dia já ia começar horrível, entendeu? Não queria isso, né? Mas hoje não é dia de brinquedo, não é a professora, né? Então, o pai vira as costas, a criança vai e já guarda o brinquedo na caixa porque sabe que não é o dia do brinquedo, entendeu? E entra na regra da escola, né? Então, a gente fica pensando essas questões todas, entendeu? Né? Que são da família e que a gente pode ajudar, né? Então, os pais dizem assim, e isso eu acho bacana, sabe? Isso eu acho compartilhamento. Nossa, fulano está se tocando, né? Está tocando os genitais, está fazendo muito isso. O que isso quer dizer? O que a gente faz com essas atitudes da criança, né? Como que a gente deve proceder, né? Falo, faço de conta que não estou vendo, né? Isso para mim é papel de partilha. Isso é papel de partilha. Mas quando alguém chega com um casaco para o professor vestir o casaco, isso não é da partilha, isso é da transferência, sabe? Isso é delegar para o outro uma coisa que era sua, né? Isso não é bom para essa família. Isso não é bom para essa família, né? Eu acho que tem que ter mais paciência, tem que ter mais pulso, sabe? Para poder estruturar a criança nas regras da família também, né? Isso leva tempo, isso desgasta, mas isso também edifica, isso também constrói, né? Relações bacanas entre pais e filhos, né? Dá para entender essa diferença? Sim, dá, claro que sim. Agora, eu estava a pensar aqui, nós temos um oceano Atlântico a dividir-nos, a dividir Portugal e Brasil, mas realmente as questões que se colocam aí também se colocam aqui. Esses casos típicos que o Gabriel apresentou agora são casos típicos em Portugal e, portanto,
muitas vezes nós acabamos por perceber que o papel da família, muitas vezes, nestes dois exemplos que deu, é negligenciado e é transferido para o educador, e cabe ao educador também ajudar os pais a perceber que eles têm uma tarefa em casa e têm um papel que têm que cumprir, e, portanto, mas muitas vezes não sabem como fazer. E nós, educadores, temos esse poder, não é? Além de conseguirmos educar as nossas crianças e ajudá-las a aprender, também podemos ajudar as famílias, se estivermos do nosso lado, mas podemos ajudar a crescer e ajudar a fazer com que o seu papel seja bem mais significativo e bem mais importante para a criança. Mas é claro que há famílias mais difíceis, famílias mais complicadas. Nós nestes fóruns, nestas conferências, temos debatido a questão, por exemplo, da falta de participação dos pais ou o afastamento dos pais na comunicação com os educadores. Mas, no fundo, o que acontece, ou o que está a acontecer nesta pandemia, é exatamente aquilo que acontece num contexto presencial, não é? Nós temos sempre, num grupo de 20, 25 crianças, 5 ou 10 famílias que participam ativamente e têm sensibilidade para se implicar, não é, no trabalho e na aprendizagem das crianças. Depois temos, se calhar, mais 5 famílias que gostariam de o fazer e não têm possibilidades porque têm de trabalhar, tal como o Gabriel falou. E depois temos um número enorme de famílias que não participam. E nós temos mesmo que ir atrás. Os educadores de infância devem ir atrás. Não devem desistir dessas famílias e devem ajudá-las realmente a encontrar o seu caminho, a encontrar o papel da educação das suas crianças. E tem que ser uma prática colaborativa. Nós vimos os melhores exemplos educacionais do mundo. O Gabriel falou em Reggio Emília, já falámos há bocadinho antes da conferência da Escola da Ponte Vila das Aves, uma série de projetos que nascem da família, nascem da força da família, da força dos pais. Portanto, a família deve ser um motor de qualidade educacional e, portanto, deve ser motor nesta colaboração entre a escola e os pais. Portanto, para bem de todas as crianças. Mas eu agora vou deixar de falar e vou dar a oportunidade às pessoas que aqui estão de fazerem algumas questões ao Gabriel. Alguém que Miguel, quer... Sim, Gabriel. Posso falar só mais uma coisa? Claro. Porque eu acho que aqui no Brasil tem uma coisa que é assim, que está acontecendo agora. Muitos dos pais, né, eles estão pedindo tarefas, que a escola envie tarefas para as crianças realizarem na escola. Né? Do meu ponto de vista, essas tarefas, elas camuflam isso que está faltando, que é o exercício de ser pai e mãe na escola. Entendeu? Quando uma família pede tarefa de alfabetização, de contas, de ligar isso, aquilo, outro, não sei o que lá, ela está, de novo, tentando camuflar a dificuldade dela de lidar com essas questões que já são de pais e mães e filhos, entendeu? Isso eu queria dizer. Tá? Porque você pode ficar muito bem com os teus filhos sem esse tipo de tarefa. Né? Então, eu acho que tem uma camuflagem. Essa demanda, do meu ponto de vista, é uma camuflagem das dificuldades de lidar com aquilo que é de pai, mãe e filho. Né? E a outra coisa só, desculpa, para terminar de desenvolver o que eu queria. Eu vou usar um exemplo da Amy Pickler, sabe? A educadora, ela diz, com as crianças pequenas, não adianta você segurar um bebê pelas mãos para ele andar, né? Porque se você soltar ele, ele vai cair. Não adianta você sentar um bebê e encher ele de almofada em volta para ele ficar sentado. Porque se você tirar as almofadas, ele vai desabar. Né? Então, essa é a minha lógica. Quando a família demanda da escola esse tipo de tarefa, ela está fazendo a mesma coisa que o adulto que segura o bebê pelas mãos para poder caminhar. Se sai a escola, eles não sabem o que fazer.
entendeu? E o nosso trabalho é de ajudar essas famílias a estar muito bem com as crianças quando a gente não pode estar junto com eles. Entendeu? Para a gente sair do cenário e eles continuarem porque eles aprenderam. Eles têm uma autonomia que foi construída nessa parceria, entendeu? Então, é isso que a gente sempre fala em relação ao papel do professor com as crianças. A gente não pode colocar o professor no centro, porque se a gente põe o professor no centro, as crianças se perdem quando ele vai embora, quando ele desaparece, né? A gente tem que ficar sempre lado a lado uns dos outros, porque quando um sai, os outros todos sabem como é que funciona e sabem para onde ir e como ir, né? Então, eu acho que isso a pandemia está reforçando muito, 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 né? Que a gente tem que não fazer pelos pais. A gente tem que ajudar os pais a estar bem com as crianças, entendeu? Para que, quando na ausência da escola, os pais saibam muito bem o que fazer e que tenham presente a memória da escola pela parceria que eles desenvolveram, entendeu? É isso que eu queria falar para concluir meu pensamento. Obrigado, Gabriel. Agora sim, alguém queira fazer uma questão ao Gabriel? Não? Preferem ouvir do que questionar? Então eu faço não é? Eu tenho muitas questões sempre para fazer e lançar mais algumas inquietações, né? Realmente, Gabriel falou nesta questão do ensino fundamental, não é? E que desaparece o brincar e a magia nesta transição entre o pré-escolar e o ensino fundamental. E o relato que nós vamos tendo aqui em Portugal, não sei se será assim também no Brasil, penso que sim, é que as famílias tentam antecipar as tarefas do ensino fundamental e, portanto, acabam por escolarizar a casa, não é? Portanto, não sabendo contar histórias, ou não querendo contar histórias, ou não tendo tempo para contar histórias, para brincar, para dançar, para cantar, socorrem-se nos educadores de infância, no contacto que vão tendo neste distanciamento, para que lhes sejam fornecidas fichas, atividades escolares. E isso no Brasil também está acontecendo. Gabriel. Sim. Mas você está perguntando isso independente da pandemia, é isso? Não, eu estou a falar no contexto da pandemia. Não, tem muitas escolas que estão infernizadas, né? Os professores estão absolutamente trabalhando muito para poder oferecer esse tipo de material, né? Principalmente nas escolas particulares, que têm uma culpa enorme de honrar a mensalidade que está sendo paga, né? E um serviço que não está sendo oferecido. Então, uma escola particular sempre é um negócio, né? É um empreendimento. Então, ele pode dar lucro como ele pode falir, né? Então, os pais ficam muito bravos porque estão pagando uma mensalidade, porque tem um contrato e não estão tendo acesso aos serviços, então pedem uma compensação que seja via remota. E aí os professores começam a produzir produtos, né? Assim, tem gente mandando material para ser impresso em casa e desenvolvido pelas crianças, tem gente desenvolvendo jogos para as crianças jogar, tem gente gravando audiovisual com histórias para as crianças ouvirem essas histórias, né? Mas o curioso é que, por um lado, o que a gente tem? Os pais acham que as crianças não podem se atrasar em relação aos conteúdos. Isso na educação infantil, né? Então, principalmente os pais que têm filhos em escolas, entre aspas, conteudistas e que prometem para as famílias a alfabetização já na educação infantil,
que as crianças contem até não sei que número, que façam operações de soma, subtração e divisão, pelo menos, né? Então, estão preocupados com isso. E, por outro lado, você tem um grupo de pais que não sabe o que é coisa, o que criança gosta, além de comida, né? Então, mas que história que eu conto? Que música que escuta? Que filme que assiste? Brinca do quê? Entendeu? O que a gente faz com criança que não seja mandar fazer isso, mandar tomar banho, mandar arrumar as coisas, entendeu? Mandar dormir, sentar para comer, entendeu? Falar mais baixo, não ficar tanto tempo, né, no celular, né? Isso é o que as pessoas sabem fazer, mas não sabem fazer outras coisas e ficam pedindo para a escola, né? Então, a gente tem esses dois grupos, pelo menos esses dois grupos de pais. Os que tiram o time de campo e dizem para a escola, entre com as tarefas, e eu dou conta de monitorar para eles fazerem as tarefas. E o outro grupo que diz assim, eu não sei nem como brincar, não sei nem do que brinca, entendeu? Eu não sei nem... Não conheço música infantil, né? Não tem nenhum livro de história infantil. Tem os programas de televisão, então fica na televisão, fica assistindo coisa na televisão, entendeu? Né? Um filme atrás do outro. E eu continuo sem saber o que fazer. Quem sabe de coisa para criança é a escola, é a televisão, entendeu? Né? Então eu conto com esses suportes, né? Então a escola fica tentando lidar com esses grupos de pais, né? Com essas realidades distintas. Mas, enfim, aqui a gente tem sim, né? E isso foi uma coisa clara. Quando as crianças... Aqui no Brasil, a educação infantil era de 0 até 6 anos. Aí a gente perdeu as crianças de 6 anos para o ensino fundamental. Quando isso aconteceu, já faz pelo menos 20 anos, a pergunta era, qual vai ser a programação das crianças de 6 anos no ensino fundamental? A programação do último ano da educação infantil ou a do primeiro ano do ensino fundamental? Quem ganhou? Anteciparam a programação do ensino fundamental para as crianças de 6 anos. Depois, quando a educação infantil passou a ser obrigatória a partir dos 4 anos, isso voltou tudo à tona de novo. Né? Então, agora as crianças de 5 estão sendo ameaçadas com a programação do primeiro ano do ensino fundamental de novo. Então, volta toda uma conversa sobre alfabetização, sabe? Que é uma conversa que, enfim, tudo isso vai fazendo com que as crianças percam cada vez mais a ludicidade, a magia, a imaginação, que está na brincadeira, né? Que tá, né? Que percam o tempo, né? Para fazer as coisas com tempo e não para fazer as coisas apressadamente, entendeu? Né? Que o ensino fundamental vai imprimir isso. Né? Então, a educação infantil, a educação da infância no Brasil, do 0 aos 5 anos e 11 meses, ela está sendo ceifada cada vez mais em questões que são fundamentais para a constituição de um ser humano, de um ser humano. Né? Então, assim, ainda para a gente, a escola de educação infantil é um nicho onde a gente ainda tenta trabalhar essas coisas, insuflar essas coisas, oferecer essas coisas, garantir essas coisas, inclusive porque neste país, já faz algum tempo, as crianças são sujeitos de direitos aqui. Então, elas têm o direito, elas não estão à mercê das escolhas dos professores só, né? Elas têm que ter direitos garantidos, o professor tem que planejar o seu trabalho considerando esses direitos das crianças, entendeu? Né? E entre eles está o direito a brincar, né? A ter tempo para essas coisas, a imaginar, né? A criar, né? A interagir com todas as linguagens que a gente possa levar para elas, né? Tudo isso está posto no nosso currículo e no nosso plano de trabalho maior, né? Então, desde o Ministério da Educação até grande parte dos municípios do país. Na prática, isso é uma outra história. Na prática, isso é uma outra história. Então, a gente briga muito aqui, sim, contra esse desrespeito que é feito em relação às crianças e
no sentido de cada vez mais antecipar a dureza da maneira como o ensino fundamental é estruturado, né? Eu às vezes parece que o ensino fundamental é vilão. Não, não é, né? Porque o que é uma grande pena é a relação que cada etapa de escolaridade desenvolve com o conhecimento, né? O conhecimento acaba virando uma coisa absolutamente do mal, um grande vilão, quando era para ser um grande aliado, um grande amigo, um grande parceiro das crianças e dos adultos, né? Então, o conhecimento passa a ser como quase que um... Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, né? O contrário, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Parece que a gente tem um grande inimigo que é o conhecimento. Tanto que muitas vezes, em muitas propostas, o conhecimento não é nem citado nos projetos de educação infantil, porque ele remete à palavra conteúdo, e conteúdo aqui é significada como objetos de conhecimento obrigatórios, né? E que tem a ver basicamente com o currículo dos anos iniciais do ensino fundamental, né? Então, é como se, para muitas escolas, o conhecimento tivesse que ser banido da educação infantil. E não tem como banir o conhecimento. Tudo, né? Tudo que a gente faz, todas as interações, elas se banham no conhecimento, qualquer que seja, de qualquer linguagem, né? Então, a gente ainda precisa falar muito, discutir muito sobre conhecimento, sobre saber, sobre conteúdo, sobre linguagem, sobre interação, né? E sobre direitos das crianças nesse país, pelo menos, né? Só no Brasil, Gabriel. Em Portugal nós também temos essa luta. Todos os dias nos deparamos com estas questões e, e realmente a ideia com que ficamos é que alguém entende que as crianças aos 6 anos deixam de ser crianças, né? E entram noutro mundo, deixam de ser crianças e as tarefas são completamente diferentes, portanto, deixam de ter os tempos para brincar, deixam de ter o tempo para interagir, deixam as crianças que eram autónomas, que eram independentes e usavam o espaço e os materiais de forma autónoma no jardim de infância, chegam ao ensino fundamental, neste caso em Portugal ao primeiro ciclo, e deixam de ser independentes. Portanto, vamos só tirar aqui o som. Portanto, chegam a um contexto em que têm que deixar de ser elas próprias, de ter vontade própria para circular no espaço, para ir buscar um objeto qualquer, para ir à casa de banho, e ficam dependentes de um professor que lhe diz que tem que fazer assim, que só pode fazer assim, que pode fazer assado. E, portanto, é realmente aqui um fosso tremendo que existe entre dois contextos que deveriam estar tão próximos, não é? Sim. Mas neste contexto de pandemia, as coisas podiam ser diferentes. Talvez aqui o papel do educador seja mais um papel de conselheiro, não é? Não é que isso não aconteça num contexto presencial. No entanto, aqui, mais do que talvez lançar atividades, isto também é em jeito de questão, Gabriel. Mais do que enviar atividades para casa, mais do que desafiar, mais do que enviar o que quer que seja para as famílias desenvolverem com as crianças, qual é que é mesmo o papel fundamental do educador? É este conselheiro que ajuda a que as famílias encontrem estratégias, ou é aquele papel do gestor curricular que pensa em tarefas para as crianças ou para as famílias desenvolverem com as crianças? Eu tenho para mim que o papel mais importante da escola na pandemia é ouvir os pais e conversar com eles. Sabe? Porque isso, às vezes, a gente não consegue fazer o ano inteiro. Eu tenho certeza que as crianças, quando voltarem para a escola, dali a pouco, elas vão estar super integradas. Umas com as outras, como os adultos, como a rotina. Entendeu? Né? Porque esse lugar é para elas. Né? E elas reconhecem como seu.
Mas os pais, né, é que eu acho que a gente precisa trazer para dentro da escola. E eu acho que a pandemia é a hora da gente conversar online com esses pais. A gente pode... Isso eu escrevi naquele textinho, e eu acho que assim é uma hora de, né, enquanto as crianças brincam ali, ou um adulto fica com as crianças, o outro conversa com a escola, faz perguntas, quer saber um pouco como é que a escola vê a criança, pede orientação, entendeu, né? Se envolve com a escola para poder valorizar, conhecer o quanto a escola pode fazer por uma família, né, e valorizar esse trabalho e se rever nas suas possibilidades de participação na escola e na vida do seu filho ao longo do ano, né, assim que terminar a pandemia. Isso, para mim, é o trabalho mais que eu gostaria que tivesse acontecendo, né? Que a escola dissesse: olha aqui, a gente está aqui para ajudar vocês, para conversar com vocês, né? E não para ficar mandando tarefa para as crianças realizarem, né? Porque conversar com os profissionais da escola é papel da família. Querer se inteirar da vida dos seus filhos na escola é papel da família. E nem sempre as famílias se organizam para isso. Agora que eles estão em casa e que têm um acesso via WhatsApp, por exemplo, se eu pegar o meu celular e falar com a escola via câmera de WhatsApp, eu posso fazer isso tranquilamente, sem maiores tecnologias, entendeu? Sem maiores demandas de tecnologia. Então, por mensagem de voz, por sessão de vídeo, tudo isso a gente pode fazer, né? Então, esse seria o papel. Se eu tivesse uma escola, né, essa seria a minha postura diante das famílias, né? Querem conversar? Sobre o que vocês querem conversar? Né? De uma certa maneira, forçar as famílias a se abrirem para as escolas e a conversarem com elas sobre as suas famílias, sobre as suas dificuldades de ser pai e mãe, sobre os seus limites, sobre as suas faltas de imaginação e também de comemorar com a escola coisas que faz, que morre de rir, curiosidades em relação aos filhos, eu fiz tal coisa, não sei se eu fiz direito, se eu fiz certo, né? O que vocês acham disso que eu fiz, né? Então, enfim, outro dia eu falava com um pai e dizia assim: lá em casa agora apareceu no lugar de ter o Homem do Saco. Aqui, o Homem do Saco é um personagem folclórico, né? Que é um homem velho com um saco nas costas que anda pelas ruas e pega a criança, põe no saco e desaparece com as crianças, né? Ninguém sabe para onde vão essas crianças. Então, os pais, quando querem que elas durmam, que elas comam, né? Depois de muito argumento, não conseguem, eles vão dizer: então tá, então eu vou chamar o homem do saco, ele vai vir aqui, vai te levar, né? Então, eu estava falando com uma família outro dia que disse que foi para o campo e lá no campo tinha um lagarto muito grande, que a criança viu o lagarto e ficou muito impactada com o lagarto, né? Então agora, em vez de chamar o homem do saco, eles dizem assim: olha, eu vou chamar o lagarto. Se você não for para a cama agora, eu vou chamar o lagarto, né? Então eles perguntavam: tá, isso que eu fiz bem, não fiz bem? Isso pode gerar algum transtorno, né, no meu filho? Como é que é? Então assim, que tirem essas dúvidas com a escola, né? Que se abram, que façam um vínculo ou estreitem vínculo com a escola. Isso é da maior importância, né? Então, essa é a minha escolha, né, para a pandemia. Estreitar os laços entre escola e família, né? Com essas conversas, conversando sobre essas famílias, né? Com essas famílias e sobre os jeitos dessas famílias serem famílias, né? Do que ficar atendendo demanda de mandar material para casa para as crianças poderem ficar se ocupando num determinado tempo da escola, do isolamento social, com as tarefas de casa. Por exemplo, eu ouvi algumas mães que dizem: eu me dei conta, em plena pandemia, que o meu filho estava me demandando demais. Eu brincava bastante, eu estava gostando de brincar, né? Era muito bom para mim também brincar com a minha filha, com o meu filho, mas lá pelas tantas eu me dei conta
que ela estava me demandando o tempo todo. E isso estava me fazendo mal. Eu tenho que fazer as minhas coisas também. Eu não estou todo o tempo disponível para minha filha, para o meu filho. Mesmo fora da pandemia, eu tenho o meu tempo e os meus filhos têm os tempos deles. Então, eu vejo que eles conseguem brincar sozinhos. Então, eles vão brincar sozinhos um período. Enquanto isso, eu vou fazer outras coisas que são minhas, do meu trabalho. Seja do meu trabalho em casa, de arrumar a casa, limpar a casa, cozinhar, botar comida na mesa, seja as minhas coisas do meu trabalho, né? Que eu estou fazendo remotamente em casa no tempo de pandemia. Então, isso é acordo de família. Ninguém vai ser comido pelas crianças, ninguém vai ser amarrado num poste, né? Não vai ter nenhum pai e mãe que vai ser subjugado pela tirania das crianças, pela demanda das crianças, né? Dá para fazer acordo, né? Para isso, tem que conversar, tem que explicar as coisas para as crianças. Elas são muito bacanas, elas super entendem, né? Mas isso dá trabalho, isso leva tempo, né? Antes da pandemia, durante a pandemia e quando a pandemia terminar. Sim, obrigado, Gabriel. A conversa está excelente, nós já excedemos o nosso tempo de conferência, mas eu gostaria que houvesse alguma questão, alguma inquietação que queiram partilhar. Está muita gente a escrever aqui no bate-papo, há muita gente com curiosidade por perceber qual é o papel do educador. Eu acho que o Gabriel já explorou aqui muito bem aquilo que nós temos, que os educadores devem fazer. Há coisas que me inquietam verdadeiramente quando o Gabriel fala neste diálogo, nesta relação com a família, que é tão importante. Depois olhamos para nós, formadores de educadores, de professores, olhamos para os nossos políticos, olhamos para os gestores educativos e pensamos que há toda uma planificação para fazer e para mandar para casa, há toda uma avaliação que tem que ser feita. Agora, como é que vamos avaliar as crianças? Não é? É a preocupação de muitas escolas, de muitos educadores. E andamos a pensar como é que vamos ter os espaços desinfetados, como é que vamos ter os materiais desinfetados, e há poucas pessoas a refletir nestes fóruns, nestas conferências, nestas lives, tão pouca gente a refletir sobre as relações, sobre os sentimentos, sobre as emoções, tanto das crianças como dos educadores, como dos pais, né? Isto inquieta-me um pouco. Andamos a pensar no plano formal, no plano curricular, mas esquecemos das pessoas. Não sei se é uma ideia errada que tenho, mas é essa a sensação que tenho tido nas últimas semanas. Então, mas eu acho que isso acontece quando o plano curricular ele só envolve transferência também. Porque quando ele envolve participação, é diferente. Por exemplo, se eu trabalho com área de conhecimento, se o currículo da minha escola está organizado por área de conhecimento ou está organizado por atividades, é pura transferência. Mas se o meu currículo está organizado por projetos de trabalho, onde a gente parte de interesses das crianças, com perguntas que elas tenham para fazer as investigações, isso é da participação. Entendeu? Isso é da partilha. Então, eu acho que de novo, no currículo, tem o currículo da transmissão, né? que me parece muito com o currículo, com a lógica da transferência da responsabilidade dos pais para a escola, né? Então, o currículo que trabalha só com transmissão de conhecimentos, e a gente tem o currículo da partilha, que vem pelos projetos de trabalho, principalmente, ou pelos temas geradores, como a gente chama aqui também, né? Antes de trabalhar com projetos aqui, a gente trabalhava com os temas geradores, que é uma herança do Paulo Freire para a educação de adultos e que a gente levou para a educação infantil ali já pelos anos 80. Né? Começam algumas iniciativas ali. Né? Então, que é trabalhar a partir dos interesses das crianças. Né?
e com investigações que se dão por fases, né? Que terminam, em geral, quando as crianças respondem às perguntas que deram origem aos projetos, né? Depois das investigações. Isso, para mim, é da partilha, né? Então, também tem o currículo da transferência e também tem o currículo da partilha, né? Isso, para mim, essas atitudes e modos de ser família também estão reproduzidos em modos de ser escola e que estão postos e evidenciados nos currículos em ação no dia a dia das escolas. Então, eu acho que tem muita escola que atende demanda de família, porque a família quer transmissão e a escola também quer. E tem muita escola em conflito porque a família quer transmissão, mas a escola quer partilha. Entendeu? Né? E tem muita escola que quer, tem muita família que quer partilha e que casa com a escola que também quer partilha, né? Então, isso para mim são instâncias da sociedade que estão reproduzidas, né, em esferas distintas do cotidiano e das relações. Entende isso? Sim, claro que sim. É uma exposição muito clara, Gabriel, e eu agradeço-lhe por isso, porque acho que ficámos aqui a ver uma perspectiva de alguém que conhece bem o contexto da família, que estudou o contexto educativo, não é? Da educação de infância. O Gabriel também foi educador, também esteve no terreno e fez um percurso muito interessante, também como coordenador de estabelecimento, como formador de educadores, e portanto é alguém que tem realmente um conhecimento muito profundo sobre estes papéis distintos da educação de infância, dos educadores, das famílias, e para nós foi excelente tê-lo cá connosco a partilhar, a trazer um pouco daquilo que é o seu dia-a-dia, não é? Estudar, compreender estes fenómenos, e foi realmente uma mais-valia ter o Gabriel na nossa conferência. Vou encerrar a conferência, já que ninguém levantou a mão. Eu acho que as pessoas ficaram tão esclarecidas, acho que a mensagem do Gabriel foi tão clara, não é? Tão positiva, que se calhar dispensam as questões, dispensam um maior aprofundamento, pelo menos nesta conferência, que é uma microconferência, não é? Uma conferência com tempo reduzido. Eu queria agradecer do fundo do coração ao Gabriel esta partilha. Acho que nos vamos encontrar mais vezes, vou convidá-lo mais vezes a partilhar junto dos portugueses e também dos brasileiros, a quem eu agradeço o facto de terem cruzado o Oceano Atlântico para estar aqui connosco. Portanto, agradeço do fundo do coração esta partilha. Eu queria dizer a quem está presente que quem quiser ter acesso a um certificado da nossa escola, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, pode deixar o nome completo e o e-mail aqui no bate-papo. E depois nós enviaremos um certificado, tá bom? Pode ser? Eu vou deixar a sessão aberta durante mais uns minutos para quem queira... Eu também! Te peguei! Ops. Houve aqui algum ruído. Vou deixar a sessão aberta então para que possam digitar os nomes e os e-mails. Quanto a mim, da minha parte está tudo. Muito obrigado a todos. Vamos ter amanhã mais uma partilha muito interessante, também de um educador de infância, mas um educador português. O Rui vai estar connosco amanhã. Portanto, quem quiser estar presente, estaremos aqui por volta das 17h30. Obrigado a todos. E Gabriel. Obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel. Obrigado para todo mundo, né? Vou gostar muito de continuar conversando com você e com os portugueses e com os brasileiros, enfim, né? É um prazer e é um desafio para todo mundo, né? A gente tem muito trabalho pela frente aí enquanto durar a pandemia e nessa volta, né? Acho que sim, Gabriel, sem dúvida. Olha, nós temos aqui duas colegas que estão a levantar a mão.
como ainda temos algum tempo para as pessoas digitarem os nomes e os e-mails, eu se calhar vou dar a palavra à Diana. Diana. Boa tarde a todos, boa tarde, Gabriel. Diana. Eu levantei a mão em jeito de comentário, porque de facto o que o professor Miguel disse foi verdade. Todas as questões que eu selecionei para si hoje foram sendo respondidas ao longo da nossa conversa, mas eu queria só refletir, ou neste caso partilhar um bocadinho consigo uma coisa que me aconteceu hoje. Eu sou aluna do mestrado pré-escolar, ou seja, estou a estudar para ser educadora de infância, e estava a fazer uma reflexão sobre a minha semana de prática pedagógica. E estava a refletir sobre isso mesmo, que percebi que nas nossas reuniões online que fazemos com as crianças, todas as nossas dinâmicas com propostas para as crianças eram substituídas por conversas com os pais, em que os pais tinham necessidade de falar sobre aquilo que estavam a sentir, sobre o que é que iria ser o futuro da instituição, e eu comecei a refletir que, de facto, as nossas conversas não deveriam ser tanto uma dinâmica que nós preparamos para as crianças fazerem um desenho e falar sobre ele, mas sim dar oportunidade aos pais de falar. E comecei a perceber, será que o nosso papel é mesmo este, de só elaborar propostas para as crianças? Tudo bem, todas as nossas propostas pensadas têm por base a brincadeira, a fomentação da rotina, o facto de podermos proporcionar às crianças um ambiente seguro, mas também um ambiente que lhes promova alguma estabilidade, mas será que é só este o nosso papel? Não, é muito mais, e por isso eu agradeço imenso a sua partilha, porque hoje, à medida que ia falando, eu estava a ver as minhas ideias a estruturarem-se e a pensar que realmente, de facto, faz todo o sentido. É nesta partilha com a escola, este trabalho em conjunto é que deve ser a grande batalha desta pandemia. Uma batalha esta que se calhar é o que nos vai fazer perceber e ver que daqui para a frente o nosso agir com as crianças e com a família tem que ser diferente. E nesse sentido eu agradeço imenso. Obrigado, Diana. Sara também quer dizer alguma coisa? Sim, boa tarde a todos. Obrigada, Gabriel, pela partilha. Boa tarde, Sara. Realmente fez-nos pensar sobre muitos aspectos, pelo menos que a mim nunca tinham passado pela cabeça. Mesmo muito obrigada por isso. E queria-lhe fazer uma questão muito prática. Eu sou estudante do mestrado de pré-escolar e primeiro ciclo para ser educadora e professora, e a minha questão é, quando as famílias nos confrontam com essa questão da transmissão, como é que nós podemos nos relacionar com a família ao ponto de mostrar que se calhar não é o caminho mais correto, mas também não criar ali um obstáculo, porque a verdade é que a nossa comunicação com as famílias tanto pode ir para o lado positivo e angariarmos alguém que nos ajude na educação, mas também pode criar um obstáculo e criarmos um adversário, numa de, ok, o educador do meu filho, não quero fazer uma coisa e ele quer fazer outra. Como é que deve ser então essa nossa relação com os pais? Então, aí é que entra toda essa questão das expectativas das famílias em relação à escola e o que a escola escolhe para essas crianças, né, em relação à transmissão. Por quê? É bom você tocar nisso porque, assim, eu acho que uma coisa é transmissão, outra coisa é transferência. Tá? A transmissão pode ser dada por projetos de trabalho, por atividades, por um currículo organizado por áreas de conhecimento, por temas geradores. Tudo isso pode fazer a transmissão acontecer. Mas a educação bancária, ou seja, a transferência do conhecimento, ela se dá a partir de alguns princípios curriculares específicos, né? Então, se uma família demanda da escola um jeito mais, entre aspas, bancário ou autoritário de transmissão, que é a transferência, essa não é a posição da escola, a escola vai dizer por que ela escolheu um outro jeito de fazer a transmissão, que não pela transferência, né? Mas por essa construção coletiva, como os projetos, as perguntas, as investigações, né? Aí a gente ajuda as famílias a entender que tem outras pedagogias que faz a transmissão de um outro jeito que provavelmente foi o jeito pelos quais eles foram educados nas escolas. Geralmente as famílias querem ser educadas, querem que os filhos sejam educados do jeito que elas foram.
né? Porque bem ou mal já chegaram nessa altura da vida e fizeram alguma coisa e aí param nisso. E eles não têm obrigação de saber mais do que isso. É a escola que informa que tem outros jeitos, que a escola se repensou, que a escola se reviu, né? E que senta aqui, vamos conversar. E aí conta para eles, né, que outro jeito é esse que eles estão escolhendo para a educação dos filhos deles ser melhor ainda do que aqueles que receberam, né? Então, a gente tem que ter muita paciência com os pais também, né? Muita paciência. A gente pede que os pais tenham paciência com as crianças e a gente tem que ter paciência com os pais das crianças para a gente poder conseguir ganhar todo mundo, né? Para as escolhas que a gente faz. Então, eu acho que sempre tem as escolhas que a gente faz para as crianças e as escolhas que a gente faz com as crianças. E tem as escolhas que a gente faz para as famílias e as escolhas que a gente faz com as famílias, né? Então, eu acho que isso dá um equilíbrio e faz com que todo mundo converse, principalmente. Obrigada. Obrigado, Gabriel. Pronto, eu acho que finalizamos por aqui, não é? Não vamos tomar mais tempo ao Gabriel. Talvez numa próxima oportunidade podemos refletir mais lá para a frente. Talvez ainda este ano, se não no próximo ano letivo, em setembro ou outubro, combinamos uma reflexão conjunta entre Brasil e Portugal. Pode ser? Com o maior prazer. Então, muito obrigado. Gabriel, nós vamos falando, eu depois contacto, está bem? Tá certo. Muito obrigado a todos, foi um prazer ter-vos connosco e até um dia destes, até amanhã na próxima conferência. Deus. Adeus. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Deus, obrigada. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigada. Gratidão, Gabriel, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Por esse momento. Agradecida. Obrigada. Obrigada a todos, até a próxima. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Mais uma vez, muito bom te escutar. Um abração, amigo. Abraço, Vanessa. Ótimo te ouvir de novo, Gabriel. Oi, Daisy. Ei. Muito obrigada pela reflexão. Nada. Obrigado você por estar com a gente. Obrigada a todos. Obrigada, Gabriel. Quem é? Oh, Raana! Sabia que devia estar por aí. Obrigada pela partilha. Beijo, beijo. Não dá vontade de ir embora. Ó, Sofia, tudo bem? Ninguém tem vontade de sair. Muito bonito esse final que a gente vai escutando as vozes, né? De todo mundo. Agora toda a gente pode falar.